vou começar contando aí uma história do Nazi, né? De como a gente se conheceu até. Vamos voltar no tempo aí. Em 1980, 1981, eu tinha uma banda chamada Verminose, que era uma banda de punk, new wave, e também fazia um programa de rádio, numa rádio chamada Excelsior. Bom, eu conheci o Nazi no começo de 2008, quando ele estava montando a banda depois do término do Ira. Bom, conheci o Nazi profissionalmente de uma forma surpreendente, inclusive. Eu trabalhava na gravadora Eldorado e, passando ali pela São Bento, descobri uma galera que fazia hip hop. Eu conheço o Nazi desde a década de 80, tive um trabalho, uma banda chamada Muzak na época, e a primeira música, a primeira letra, né, foi feita pelo Nazi. Eu e o Nazi, a gente se conheceu numa ocasião muito especial, que foi em 2007, no verão de 2007, mais exato, lá em Caraíva, no sul da Bahia, onde eu estava com uma banda minha de rock and roll tocando, e ele viu a gente e começou a dar canja com a gente. How is working with Nazi and the team? How are things going? With Nazi. E aí rolou o primeiro encontro num ensaio, assim, em meados de fevereiro, pós-carnaval. E cheguei lá, cumprimentei ele, 1, 2, 3, 4, já saímos tocando. Foi uma coisa meio assim e tal. E em 2008 a gente voltou a se cruzar lá no sul da Bahia de novo, onde depois disso a gente ficou, desde o início de 2008 até setembro, quando ele me chamou. Olha, histórias interessantes, são tantas que acho que vou ter que escrever uns 3 livros, né? Mas nesses 3 livros, mano, Nazi vai estar nos 3, em vários capítulos. E eu conheci ele num desses shows do Verminose, acho que o Dino veio conversar comigo, tal, o Nazi também, e falaram que eles tinham uma banda, estavam ensaiando, se eu não queria assistir um ensaio do Ira. Isso foi por volta de 1981, eu acho. Mas interessante que era uma coisa bem embrionária até, né? Esse ensaio ficou gravado na minha memória para sempre, né? Era um ensaio que eles tinham precários de equipamentos, como nós também, do Verminose também quase não tínhamos quase nada. Mas eles nem microfone eles tinham, o Nazi tinha para cantar. Então era bateria, acho que um amplificadorzinho onde eles ligavam a guitarra e o baixo, e o Nazi no grito, né? Então só no... E eu fiquei impressionado até com a vontade dos caras de fazer, enfim, né? Na época se vencia dessa maneira, né? Pela vontade mesmo, pela força de vontade. E na época que a gente foi, era uma situação bem assim, precária, a gente com maior energia, com mínimo de equipamento, muita inspiração. E o Nazi adorou o som da banda, porra, me elogiou pra caramba, voltou aos tempos de antigamente, aquele rock na veia que a gente estava fazendo e tal. Na sequência, acho que um mês depois, mais ou menos, eles apareceram com uma fitinha de rolo que tinha Pobre Paulista, acho que Gritos da Multidão, nessa fitinha de rolo. E acho que eu fui o primeiro até a tocar, porque até então nenhuma rádio se propunha a tocar alguma coisa nova, principalmente se tratando até de punks como Cólera, Olho Seco, Inocentes, essas coisas. Pela primeira vez as pessoas na época escutaram o som do Ira. E era interessante que o Ira não era necessariamente uma banda punk, mas os punks também, no início, se identificavam com o Ira. Eu lembro que a gente fez um show uma vez no Sesc e chamava Festa Punk New Wave, alguma coisa assim. E tinha a Magazine, tinha o Ira, tinha mais algumas outras bandas. Acho que o Voluntários, que era a banda paralela do Nazi, logo depois também se apresentou, né? E os punks estavam ali também, porque o Nazi acabou meio que virando um ídolo daquela galera punk, gostava de Clash, gostava de Ramones, daquelas coisas todas, Sex Pistols, o que rolava naquela época, né? Então a galera punk também se identificava bastante, e o Nazi também com esse público e com o som punk. Ela é bem diferente. Ah, porque eu não tava reconhecendo. Ela é outro pique. Mas eu já logo escutei ela é legal pra caralho também, mas é outra coisa, é uma coisa mais um baião experimental. Mas eu já tava imaginando uma coisa meio de western, de bluegrass. Ficou. O Johnny Cash, depois ele comeu um peiote. Eu gosto demais do disco de 85, foi o primeiro, Mudança de Comportamento. É um disco que eu acho muito legal. Realmente está meio que a essência até do lado mais punk, do Ira, New Wave e tal.
E daí, a partir dali, no segundo, terceiro disco, a banda foi crescendo, foi tendo uma musicalidade até maior, enfim, toda a criatividade, não só do próprio Nazi, no vocal. Em 84 ele gravou um disco independente com Voluntários da Pátria. Era uma banda paralela. E fugia totalmente da coisa do Ira, né? Era uma coisa meio art rock, meio pós-punk. Então não era... Quem ouvia o Voluntários não se identificava, em hipótese alguma, com o trabalho dele no Ira, né? Era uma coisa absolutamente à parte mesmo, né? Então, os músicos dos Voluntários da Pátria eram caras que tinham uma formação de krautrock, de rock progressivo. Eu tenho esse livro, eu tenho quase toda a obra dele. Orixás, Fluxo e Refluxo, maravilhoso. Eu trabalhei na gravadora Eldorado uma época, né? E aí que eu descobri também de todo esse envolvimento do Nazi com o hip hop. O Nazi sempre curtiu essa coisa de black music, de funk, de soul music e tal. E ele meio que pegou aquela coisa do rap a partir de Run DMC, de Fat Boys, daquelas primeiras bandas assim de rap lá na década de 80. Aí vem o Nazi. A parte surpreendente foi assim, um dos mais expressivos MCs daquela galera era o Taíde, que junto com o seu DJ, o DJ1, fazia uma dupla muito interessante ali. E ele me falou, no primeiro contato que a gente conversou, ele falou assim, pô, quem vai me produzir é o Nazi e o André Jung do Ira. Cara, eu tive uma surpresa, porque pra mim, eu era fã do Ira já. E pra mim o Ira era aquela banda com fortes influências inglesas. Ele foi assim meio que responsável na produção daquele Cultura de Rua, que foi a primeira coletânea de rap brasileira lançada pelo selo Eldorado. Eu falei pro Taíde, você tem certeza? O Nazi vai te produzir, mas ele e o André, eles entendem disso? Sim, pô, eles entendem de produção e tal, eles fazem uns puta beats, eles vão nos ajudar a traduzir tecnologicamente isso no estúdio que a gente quer fazer. E foi isso que aconteceu. Para minha surpresa, não só rolou tudo direito e deu tudo certo, como a faixa do Taíde, O Corpo Fechado, foi o principal hit daquele disco. Tocou no rádio, foi um trabalho muito legal de abrir portas, abrir fronteiras, né, dentro de um estilo que não existia no Brasil. Se a gente for ver a história mesmo, primeiro O Corpo Fechado estava no Cultura de Rua, que foi o primeiro disco de hip hop a ser lançado no Brasil, né, e como coletânea e tudo isso. E o disco solo do Taíde DJ1 foi o primeiro disco solo de um artista de hip hop no Brasil. Aí ele fez uma banda chamada Nazi e os Irmãos do Blues, que era uma banda que eu curti bastante também. Tinha um amigo que tocava nessa banda, que é um guitarrista que eu gosto bastante, que é o Kim Kell. E eles fizeram 3 discos maravilhosos. Eu tenho esses 3 CDs que ele me deu. E rolou uma empatia, tal, tanto da sonoridade, porque eu vim do cenário blues, e como o Nazi também já tem um pé no blues, né? Já tem toda essa parte dele do blues, então rolou essa empatia. Poeira, vai. Poeira. Até o andamento aí. Meio que um exercício até para a própria carreira paralela do Nazi, né? Isso paralelo ao Ira, ele ainda tinha meio que esses exercícios musicais dele. Esse tipo de exercício musical eu acho interessante, né? Para o Ira sempre foi legal nos trabalhos do próprio Ira, né? Pelo menos os 11 discos, tirando os 2 da MTV, o ao vivo e o acústico, né? São discos que não se repetiam, discos que tinham assim toda uma variedade musical, né? O lado mais criativo de guitarras do Edgar, esse lado, o feeling de música negra do Nazi, isso ajudou bastante, né? Ainda falando sobre o Ira, depois de praticamente 13 discos, né, do acústico da MTV, até cheguei a comentar em rádio, quando eu tinha um programa de rádio na época, que foi um dos melhores acústicos que eu vi da MTV, um dos
repertório perfeito, enfim, eu curti demais aquele acústico. Eu acho que... E depois, principalmente, a turnê que se seguiu a isso, mostrou para um cantor de banda como o Nazi o que ele poderia desempenhar fora de uma banda. Esse contato com plateias maiores, tocar para 10, 15 mil pessoas, essa relação público-plateia. São públicos variados, não são públicos de segmento, não são roqueiros que vão ver o Nazi, é um público misturado. E depois disso nós tivemos assim uma parceria e tiveram músicas minhas, né, com letras dele também, no CD dele, Onde os Anjos Não Ousam Pisar. Foi um disco que o Nazi fez em 2006. Foi outro, como eu falo, exercício musical dentro da carreira do Nazi. Trabalhava o aspecto, sabe, de canção, de toda aquela coisa, a influência dele, como eu já falei, do próprio pós-punk, da new wave, da música negra, do soul, do blues, do rap. Tudo isso, acho que meio que sintetizado. Bom, acho que a ideia para esse projeto de ser um DVD ao vivo e de ser uma coisa gravada, como assim, nos tempos do Elvis Presley, né? Todo mundo valendo, voz valendo, banda, sem overdubs praticamente, não teve overdubs. Eu acho que é uma extensão do trabalho que a gente fez anteriormente, né, no outro CD do Nazi, Onde os Anjos Não Ousam Pisar, que era um CD que buscava uma sonoridade quente e ao vivo, mas foi um CD que a gente foi gravando os instrumentos separados, as pessoas vinham aqui e gravavam um pedaço, gravavam outro pedaço, vinham outros músicos outro dia e tal. Eu acho que isso que era legal também, não só no contexto do Ira, mas do próprio Nazi com os Irmãos do Blues, sabe? Nunca teve essa preocupação, sabe? Sempre foi uma preocupação musical, né? Então isso que é um detalhe interessante para destacar na carreira do Nazi, né? A preocupação com a qualidade da música, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que aquele sucesso instantâneo, né? O rock nacional tem, como no resto do mundo, né, banda de rock geralmente tem aquela coisa do cantor, é o cara que naturalmente representa muito o que a banda canta, escreve. O Nazi ele é um cara muito autêntico, como era o Raul Seixas. O Raul não era um cara de se deixar levar por ninguém, ele tinha um ponto de vista dele escrevendo, cantando, que é o que o Nazi tem de legal. Ele tem o jeito dele de cantar rock and roll, realmente é um rocker. Então o cara, para dizer que ele conhece, que ele gosta de um rock de qualidade da geração 80, que fosse acima de qualquer outra coisa, ele sempre cita o Ira. Ira e Plebe Rude são duas bandas que estão acima daquela média das bandas mais conhecidas e mais comerciais. Mandar os gritos na imensidão. Maravilhoso. O Ira era Ira o Nazi, cara. Maravilhoso. Sou fã dele, puta, desde o primeiro disco que eu ouvi. Aí, vou ficar aqui 35 anos pagando pau. Não, mas ó, é o trabalho novo do Nazi. Firmão. Até a banda de blues, que eu toquei numa banda de blues também, até no Expresso 2222, fiz já umas paradinhas. Então é interessante que no fim eles acabaram ganhando assim uma série de fãs, de bandas principalmente, né? Então citar, por exemplo, os caras de Curitiba, o Hellis Pública, né? Os garotos eram assim hiper fãs do Ira. Acompanhavam o Nazi em tudo que é lugar, no acústico eles estavam lá, enfim, participaram de uma série, convidaram o Nazi para uma série de shows, o Nazi convidava eles também para participar de uma série de coisas que ele faz. Então o Hellis é meio que uma banda apadrinhada pelo Nazi e super fãs do Ira, né? Mas tem toda uma outra geração, né? Então foi citado aí Chico Science, Nação Zumbi, o Chico gostava, Fred 04 também é outro fã, sabe? Bandas novas de Recife, tipo Ed, que o Nazi está gravando música deles. É interessante, porque o Ira não é só uma banda que a galera dos 80 curte, mas acho que é uma influência para toda uma nova geração, uma geração pensante, né? A nova geração mais pensante usa o Ira como uma referência. Isso é legal também. E foi uma pena, realmente, a separação deles, acho que em setembro, final de 2007, né?
que aconteceu a separação da banda, né? É lógico, as fases na vida, todo mundo tem as fases complicadas na vida, ele acabou de passar por uma, e eu acho que esse DVD vem selar isso, entendeu? Que isso já ficou para trás, que ele superou isso, que ele tá indo para frente, e eu acho que o profissionalismo dele ajudou muito nisso. Não desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho anterior dele, mas acho que agora foi um momento muito especial, e eu acho muito interessante também o ponto que isso aparece na carreira dele, né? Acho que é um momento dele mostrar várias coisas, porque não é mais agora uma carreira paralela, né? Agora é o trabalho dele, né? What did I think about this project? It's great. It's great working with live musicians. It's a challenge, you know, to make it work. And after, everybody, not everybody, but many people here said, no, it's not going to work. You can't do the vocals in the center of the room. You can't do this. You can't do that. Makes me want to do it more. Entendeu? Vamos ter as coisas de verdade. Esse é um DVD de verdade, é um cantor de verdade. Vamos fazer a coisa a sério. A vibe de gravar ao vivo é outra, né? É muito mais gostoso você sentir tudo ali soando perto de você, os músicos se olhando. Tem uma energia que é completamente diferente de fazer a gravação ali no foninho, trancado numa sala de estúdio. Como é essa intimidade, né? Estar... O que a gente está querendo passar muito com esse projeto é isso, é como estar junto, dentro da sala da banda tocando. Bom, é o seguinte, meu nome é Roberto Vicente, tenho 35 anos, pode usar essa imagem aí, pode usar o que eu tô falando, o Nazi canta demais, sou fã do cara e o próximo trabalho dele vai ser do caralho, desculpa o palavrão. Boa sorte, Nigo, boa sorte. Obrigado, boa sorte, pessoal, desculpa aí, tamo junto. Uma pouca vontade, com gosto cortante de caco de vidro, desnutrida, exposta à fratura, desequilíbrio. Saídas dadas ao absurdo, são tantos sabores desnutridos, veneno pro dia corrosivo, desequilíbrio. Desequilibrar.